lei fosse bastante séria e bastante honesta. Bom, em tese é isso, a discussão. A discussão está aberta, o Sindicato de Engenheiros não tem uma fórmula pronta, vai procurar essa fórmula, vai procurar discutir, está vindo aqui para procurar ouvir os profissionais, né, para a gente ver o que a gente pode saldar disso, tirar um saldo disso, que a gente possa avaliar e tentar uma fórmula de ajudar os profissionais, principalmente aqueles autônomos. Outro dia, só para finalizar, eu vi um decreto, uma portaria do prefeito, convocando os engenheiros. Eu até achei que estava convocando todos os engenheiros. Aí falei com o Luiz Barata, Luiz, estão convocando, e verificou o seguinte: a prefeitura estava colocando todos os engenheiros aposentados dela para fazer um tipo de cadastro lá na prefeitura, que eu nem entendi o que é isso, e o Luiz ficou de ler melhor para a gente procurar saber. Quer dizer, toda a prefeitura estava convocando todos os engenheiros aposentados da prefeitura para fazer um cadastro lá, que eu não sei se ia dar algum tipo de prioridade, aí já acho que é uma coisa complexa, tem que discutir melhor. Se tem prioridade para quem já era funcionário público, isso vai dar uma certa obstrução aí, não vai ser melhor entendido. Bom, é isso, vamos deixar para o debate, para as pessoas falarem, e aí a gente vai. Desculpa, hein? Abraço, valeu, obrigado, boa tarde. Bom, vamos esquentando, vamos ouvir as opiniões. E agora o nosso Luiz Carlos Jauen. Ele já está estudando o assunto sobre a parte jurídica, que é aquela que me preocupa mais ainda. Eu fazer o laudo eu não vou não, como está aí eu não faço, não é? Então vamos ver que soluções é que nós vamos encontrar. Boa noite a todos. Bom, inicialmente, com relação aos fatos já, no caso, aventados aqui pelo companheiro do SENS, são extremamente procedentes, são extremamente salutares, e que justamente nós estamos aqui para tentar esclarecer e também aprender com vocês, que são do ramo específico da engenharia ou da arquitetura, a fim de que haja até novos aprimoramentos legais, principalmente com relação ao decreto. Esse decreto ele é extremamente restritivo com relação não só às atribuições, no caso seja do engenheiro ou do arquiteto, né, através da sua ART ou do RRT, se for para o arquiteto, mas ele, na realidade, ele cria uma série de responsabilidades que fogem da alçada do poder público, né? Esse poder público que deveria, enfim, no mínimo, no caso, nos assessorar, no mínimo, nos auxiliar para que nós fizéssemos, no caso, enfim, toda essa cadeia, no caso, desde os condomínios, os responsáveis do uso do imóvel, e bem como, né, os engenheiros e os arquitetos que farão, né, essas auto-vistorias ou vistorias técnicas. Bom, isso, enfim, essa lei ela foi criada a partir de um projeto de lei aqui enfim, formatado, né, pelo Clube de Engenharia, né, devido àqueles acontecimentos, os tristes acontecimentos aqui acho que de 2 ou 3 edificações aqui da Avenida 13 de Maio, que culminaram, infelizmente, até em mortes. E, a partir daí, houve uma mobilização, no caso da sociedade civil, né? Houve um envolvimento da mídia, no sentido de que houvesse uma apresentação de um projeto de lei, né? No caso aqui da circunscrição aqui da cidade do Rio de Janeiro, né? A fim de que fosse criado algum mecanismo de vigilância, né, e de segurança com relação não só aos profissionais, mas também, claro, aos condôminos e aos responsáveis pelo uso do imóvel e à sociedade como um todo, né? O que acontece? Houve, em função disso, né, a apresentação desse projeto de lei, que tramitou nas comissões temáticas aqui da Câmara de Vereadores, né? E houve a sua sanção pelo prefeito aqui do município do Rio, através da Lei Complementar número 126, de 26 de 3 de 2013.
O decreto para justamente a expedição com seus devidos efeitos, né, para que houvesse a devida regulamentação, é o decreto 37.426, de 11/7/2013. E, em função disso, né, no caso até simultaneamente, houve também a publicação, no caso da Lei Estadual 6.400, aí pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, existem tramitando no Congresso um projeto de lei, que é o 3370/2012, que é um projeto que, na realidade, ele cria uma responsabilidade com relação às construtoras para que formatassem manuais aos administradores de condomínios, né, relativo justamente à questão justamente da estrutura, da segurança e também da questão da segurança mesmo do imóvel. Com isso, é estabelecido, e isso é importante na lei, né? Essa lei, ela, no caso, entrará em vigência a partir de 1º de janeiro de 2014, né? Existe um decreto, esse decreto justamente está sendo, foi regulamentado, e aqui a gente vai expor algumas, dificuldades que, com certeza, os profissionais encontrarão, não só os profissionais encontrarão, mas também, no caso, também os condôminos, né? Mas focando na questão do responsável engenheiro ou arquiteto, né? A lei estabelece, inicialmente, uma exclusão, no caso aqui, no caso do profissional habilitado pelo CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, não venha a vistoriar, como, por exemplo, as edificações residenciais unifamiliares e bifamiliares. E nos primeiros 5 anos, após a concessão do habites, todas as demais edificações. Tá? Isso seriam para as novas edificações. No entanto, o decreto que for expedido, ele amplia esse rol de exceções, né? Além dos 2 itens já mencionados, ele também engloba as edificações com até 2 pavimentos e área construída inferior a 1.000 metros quadrados, e as edificações situadas em área de interesse social. Com relação ao interesse social, são os projetos... Isso, vulgarmente... As favelas pode fazer o que quiser. Isso. Pela lei, a favela vai ter que... Existe aqui um dispositivo, aqui no parágrafo 4º da lei, do artigo 1º, que diz que as edificações situadas em áreas de especial interesse social serão objeto de programas específicos, através de convênios com a finalidade de garantir condições adequadas de conservação, estabilidade e segurança. Enfim, o decreto em si, ele não elucida muito ao item 4. Então, o que ocorre? A questão da responsabilidade, existe desde a responsabilidade... Oi. Também. Sim. Exatamente. Não, e o detalhe é que foi ampliado pelo decreto, né? Você fala a lei de complementação de... Sim, a lei de complementar, em que houve uma ampliação, né, do rol de exceções, né, da atividade de não vistoriar, incluindo aí, inclusive, as habitações, enfim, das comunidades, né, de interesse social. Bom, ademais, a gente, enfim, no caso, verificando aqui, também aqui no início da lei, é importante, no caso, salientar a questão da responsabilização,
né? Que aí sim, caso o profissional apresente informações falsas ou omissão deliberada de informações de seus laudos, eles sofrerão, né, no caso, não só uma multa de até R$5.000, mas também serão responsabilizados civilmente, administrativamente e criminalmente. Tá? Isso com relação a esses dois itens, ou seja, a prestação de informações falsas e a omissão deliberada de informações. O próprio decreto também, ele já cria enfim, fosse uma descrição propriamente dito, das responsabilidades do responsável pelo imóvel, da prefeitura, dos conselhos, da entidade e dos condomínios. Com relação ao responsável pelo imóvel, a descrição na lei diz o seguinte: seria o condomínio, o proprietário ou o ocupante do imóvel a qualquer título. Tá? As suas responsabilidades: contratar vistoria técnica, enviar comunicado à Secretaria Municipal de Urbanismo, executar as obras de reparo quando necessário, contratar nova vistoria para elaborar novo laudo, dar conhecimento do teor do laudo aos condôminos e arquivá-los por 20 anos, renovar o comunicado à Secretaria Municipal de Urbanismo no prazo máximo de 5 anos do último comunicado. Essas seriam as responsabilidades basilares, enfim, não só do condomínio, no caso do síndico, mas proprietários, inquilinos, sublocatários. Isso é uma coisa muito ampla, até para se analisar aqui no foro das responsabilidades e do conhecimento de cada um do seu respectivo imóvel. Com relação à responsabilidade do profissional, ele teria, conforme o decreto, as seguintes funções: fazer vistoria e elaborar o laudo, recolher a ART, no caso sendo o engenheiro, e a RRT sendo o arquiteto, elaborar projeto e acompanhar a obra. E aí tem um detalhe interessante aqui, que é a possibilidade de comunicar o resultado do laudo. Esse resultado do laudo, ele não só iria através de digitalização para a Secretaria Municipal de Urbanismo, né, mas é criado aqui, não só na lei, mas como no decreto, uma memória privada, não uma memória pública. Né? A prefeitura aqui, ela teria, além, as seguintes incumbências: gerenciar o cadastro eletrônico, notificar e multar os responsáveis que não comunicaram a vistoria ou não executarem as obras no prazo, fazer vistoria e multar os responsáveis pelos imóveis que não conservarem a edificação e elaborar campanhas educativas. As funções, no caso do Conselho Regional de Engenharia e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, seriam: fiscalizar o exercício da profissão, aplicar as sanções decorrentes do exercício profissional irregular ou ilegal na forma da legislação específica, disponibilizar cadastro de profissionais para consulta da população, propor iniciativas para aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais e também elaborar campanhas educativas. Aí as entidades do ramo imobiliário, a ADEME, Secov e a ABAD, teriam as seguintes incumbências: sugerir a inclusão na Convenção do Condomínio de dispositivos que possibilitem o cumprimento da Lei Complementar 126 de 2013 e seu decreto regulamentador. Divulgar e esclarecer dúvidas da lei aos seus associados. Divulgar a importância da vistoria técnica através de campanhas educativas. E aos condomínios: fiscalizar
no caso, proprietários, locatários e ocupantes a qualquer título. Fiscalizar a atuação do síndico ou administrador no que concerne ao cumprimento da lei complementar e do seu respectivo decreto. Comunicar previamente ao responsável pelo prédio qualquer obra que pretenda executar e não iniciar obra sem acompanhamento de um profissional habilitado. A lei municipal aqui do Rio de Janeiro, ela tem, apesar de ter muitas dificuldades aqui para a sua aplicabilidade à luz do bom senso, né, inclusive para os profissionais que farão as vistorias, ele, pelo menos, no caso da Prefeitura do Rio de Janeiro, teve o aspecto relevante de ter expedido o decreto, porque em outros municípios isso ainda não existiu. Só existe a lei material, mas não existe ainda o seu decreto que a regulamente. Ou seja, não tem sua devida eficácia. Então, com relação às responsabilidades, inicialmente, como introdução, a gente já... Só isso. Bom, eu acho que as pessoas que quiserem, vamos abrir a palavra, não é, para as perguntas, para tirarmos dúvidas, né? E eu queria dizer que o principal também é que se alguém tiver alguma sugestão, esse aqui é importante, apresentar alguma sugestão. Eu mesmo aqui estava conversando já com o Marco Antônio e estava falando, me ocorreu a ideia. Será que esses grandes condomínios poderiam contratar um profissional para ser responsável pela manutenção lá perante o crédito, pela manutenção, acabou. Não precisa de laudo, não precisa de nada. Paga ele, acerta com ele, será o responsável. Coisas desse tipo. É uma ideia que me ocorreu.